A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. De novo, a Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, de todas as comunidades, de Jabaquara, Centro e Zona Rural, de Itaquara e Agência, do Entroncamento. Bendito seja Deus que nos reúne neste dia de hoje para nós estudarmos mais um livro da Bíblia. Bendito seja Deus pela sua igreja, da qual nós fazemos parte, porque com ela nós vamos a cada ano, durante o mês de setembro, estudando mais um livro, estudando com afinco, estudando os detalhes, compreendendo melhor. Vamos então nos comprometer com este estudo. O livro que nós vamos estudar este ano é o livro do Deuteronômio. E estamos reunidos aqui, nós aqui, você na sua casa, em nome de quem? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, Deus Trino de amor. Pai eterno, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai infinito, em Tuas mãos nos colocamos, Senhor, pedindo em nome do Teu Filho Jesus Cristo que o Espírito Santo abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos assim entender, pelo poder que emana de Ti, entendermos, todos nós, entendermos a proposta que a igreja nos faz neste ano de 2020, estudando este livro do Deuteronômio, um livro tão importante para a nossa caminhada de cristãos, de povo de Deus. Assim, nós queremos nos dirigir a Nossa Senhora agora. Ó Maria concebida sem pecado, Tu que és a nossa mãe, Tu que foste aquela que viveu a palavra de Deus, Tu que foste escolhida entre todas as mulheres, naquele povo que se iniciava, se dobrando, se entregando, conhecendo a palavra de Deus, que foi Tu, Senhor, foste Tu, Senhora, a escolhida do Pai, para que trouxesse ao mundo o nosso Salvador. E Ele veio para cumprir a sua missão e para nos fazer entender e viver a santa lei de Deus, contida na tua santa palavra, Jesus, na tua santa palavra, Deus, na palavra inspirada pelo Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Vamos então nos sentando e vamos prestando bastante atenção para nós estudarmos este livro, que vai ser dividido em algumas aulas, não é uma aula só. O livro é grande, tem 34 capítulos e nós vamos então ter uma noção desse livro. Em seguida, nós vamos fazer alguns encontros para podermos interiorizar o que o livro nos propõe. Bem, estamos no ano de 2020, mês da Bíblia. E a CNBB, que significa o quê? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, nos propõe estudarmos o livro do Deuteronômio, tendo como tema, como lema e tema ao mesmo tempo: abre tua mão para o teu irmão, focado em Santa Dulce dos Povos, que foi também motivo da campanha da fraternidade este ano para nós. Então, relembrando que os livros da Bíblia, eles estão agrupados em Novo Testamento, Velho Testamento. Nós vamos estudar o Velho, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, que está também com seus 46 livros agrupados em quatro grupos, em 4 turmas, em 4 coletâneas. Vejamos bem, a primeira é Pentateuco, faz parte dos livros do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Números e do Deuteronômio. Depois, os livros históricos vão falar da história do povo de Deus: Josué e Ruth, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias e Judite, Esther e 1 Macabeus, 2 Macabeus. Depois nós temos o outro grupo dos livros sapienciais, ou seja, livros poéticos: Jó e Salmos, Provérbios e Eclesiástico e Sabedoria e Cântico dos Cânticos. E os proféticos, aqueles que falaram em nome de Deus, que Deus fala pela boca dos homens escolhidos por Ele para nos indicar os caminhos, para nos exortar, para nos corrigir, são Isaías e Jeremias, Lamentações e Baruque, Ezequiel e Daniel, Oséias e Joel, Amós e Abdias, Jonas e Miqueias, Naum e Rabacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro para o ano de 2020 está contido no grupo dos Pentateuco. Grupo do Pentateuco é o livro deste ano. O Pentateuco, que é formado de 5 livros. Gênesis, o livro da origem. Êxodo, a caminhada, a libertação do povo do Egito. Levítico, recenseamento, condução. Os números já falam dessa numeração do Levítico. As novas começam por aqui e chegam ao Deuteronômio, que é o livro das leis, contidas as leis. Leis que começam com as leis dadas a Moisés nas tábuas, né? Na caminhada do povo, no Êxodo, portanto. Vamos então entender agora que a Bíblia hebraica, a divisão se baseia no processo cronológico da formação dos livros. A lei, os 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco, eles chamam de lei, ou seja, a Torá. Quem de nós já não ouviu falar nisso, até pela televisão, quando passa esse povo do lado de lá, não é? O povo contido do outro lado do mundo, o povo na Ásia, a Torá. A Torá. Lá da terra onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu. O povo chama a Torá, os hebreus assim chamam de Torá, que é o conjunto
desses 5 livros. O livro que nós vamos ver é este livro, Deuteronômio. Que seria mesmo o livro Deuteronômio? Olhando estas imagens, nós vamos ver uma pessoa idosa. Olhe, nós vamos ver muita gente a quem essa pessoa está falando. Nós vamos ver tocar de instrumentos. Nós vamos ver essa pessoa mais idosa ainda e morros. Deuteronômio vai se tratar de uma pessoa chamada Moisés, que caminha com o povo que sai do Egito, que é escravo no Egito, que caminha pelo livro do Êxodo, que tudo descreve, e que é no Deuteronômio que este povo vai chegar a avistar a terra prometida. Muito bem, então nós vamos agora localizar o livro do Deuteronômio na Bíblia. No Pentateuco é o quinto livro. É, portanto, a conclusão das narrativas da criação, que começa lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Lá em Gênesis, é a conclusão da história dos antepassados, a partir do capítulo 12. É também a conclusão da escravidão do povo do Egito e a experiência do Êxodo. Êxodo, que significa saída, até Deuteronômio, que significa a chegada, avistar a terra prometida, que termina o livro com a morte de Moisés. Porque Moisés, embora caminhasse 40 anos pelo deserto com aquele povo, ele não entra na terra prometida, ele morre antes da entrada da terra prometida. Então, Deuteronômio, na realidade, é um livro que contém os discursos de Moisés ao povo. Onde? Em que lugar? No deserto. Durante que período? Durante o período do Êxodo, que é a saída deste povo do Egito rumo à terra prometida por Deus. O nome é de origem grega, que quer dizer segunda lei ou repetição da lei, por causa deste capítulo e desse versículo que foi mal entendido, mal interpretado. Daqui a pouco eu vou pedir a Rosilva que leia para esse versículo, para que a gente possa entender o porquê recebe esse nome. Vamos ver as particularidades do livro do Deuteronômio, quando Moisés expõe as leis para aquele povo que vai viver na terra prometida, que é chamada Canaã. Na realidade, o livro é somente isto, são os discursos, as orientações de Moisés. Como é chamado este livro? Na Bíblia hebraica é chamado de palavras. No livro, na Bíblia, traduzida, né, em grego, escrita em grego, é chamada de Deuteronômio. Mas Mara, o Antigo Testamento foi escrito em grego? Não foi. Mas houve uma versão grega muito antiga chamada Septuaginta, porque foi feita a tradução por 72 pessoas, 72 tradutores. Por isso chama-se a tradução Septuaginta. E aí se deu o nome grego de Deuteronômio. Deuteronômio, portanto, significa a segunda lei ou cópia da lei, baseado justamente nesse texto que nós dissemos. Deuteronômio 17, versículo 18, foi a má interpretação deste versículo que deu margem a este nome. Vou pedir a Rosilva para ler de pé, para nós entendermos melhor. Quando subi ao trono real
escreverá para si uma cópia desta lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Estão vendo? Vamos repetir, Silva, bem devagar. Quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia desta lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Muito bem. Não entenderam, interpretaram mal, começaram então a dizer que era a cópia da lei, que estavam fazendo uma segunda lei. Por isso se chamou assim. Quem é que escreveu o livro do Deuteronômio? Durante muito tempo se acreditou que o autor do livro fosse Moisés. Com a continuação dos estudos, atualmente se chegou à conclusão que este livro é fruto de um longo processo de redação. Portanto, várias pessoas escreveram, não tem um escritor único. E quando foi escrito? Onde foi escrito? Os estudiosos chegaram à conclusão de que se levou muitos anos para concluir o livro, muitos anos. Que há textos escritos no tempo da monarquia e há textos escritos no tempo de 2 exílios que o povo sofreu. Há texto ocorrido no Reino do Norte pelo Império Assírio e há texto escrito no Reino do Sul pelo Império Babilônico. Como então entender esses períodos? Monarquia a gente sabe que é rei, não é? Imperador. Exílio significa pessoa que fica no cativeiro. O povo foi 2 vezes para o cativeiro. Ficou escravo de novo, depois que saiu do Egito, foi exilado. E Reino do Norte e Reino do Sul, nós vamos entender agora. Primeiro, vendo o objetivo do livro. Qual é o objetivo do livro? Moisés queria preparar o povo para entrar na terra prometida. Por isso ele escreve, por isso ele faz os discursos. Sabendo que o seu tempo chegará ao fim, porque ele já sai no capítulo 1, sabendo que ele não entraria na terra prometida, então ele se dirige à nova geração do povo eleito, numa série de discursos, relembrando a história passada de Israel e exortando a crer no Senhor como seu único Deus e a ser fiel a este Deus. Pois somente em seu libertador a nação vai encontrar segurança e prosperidade na terra que estava para possuir. Vejamos então a etapa da composição do livro. O livro começou a ser escrito em 1230 antes de Cristo. Antes de Cristo. Não foi concluído. No tempo em que o rei era Ezequias, que é 700 anos antes de Cristo, olha quanto tempo se passou, 1230 para 700, porque antes de Cristo se contava decrescendo os anos. Então, no ano 700, Ezequias tentou fazer um compêndio, tentou reunir, tentou fazer as leis e não conseguiu, porque foi invadido pela Síria e por isso ele teve que se submeter ao governo assírio e não pôde concluir. Somente veio a ser retomado no ano 622 a.C. E outra parte foi escrita no exílio no ano 587 a.C. E só foi concluído no período de Esdras, no ano 400, é que houve a conclusão do livro. Vamos gravar isso. O livro começou a ser escrito em 1230 a.C. A contagem antes de Cristo é regressiva. Então, vai, olha, chegando, é decrescente. Então, vamos para o governo de Ezequias. O governo de Ezequias, ele tenta, quantos anos
receber a Síria, e no tempo do rei Josias, já no ano 622, é escrita uma parte, no ano 587, no exílio, é escrito outra parte, e no tempo de Esdras, no 400, que acontece a conclusão. Assim, irmãos, levou-se muito tempo para se escrever o livro do Deuteronômio. Para nós entendermos direitinho, aqui está o Egito. Olha quem manda no Egito. Ramsés. É aqui que o povo hebreu está escravo. E Deus chama Moisés, no livro do Êxodo, Deus chama Moisés e pede a Moisés para libertar o seu povo. E Moisés mostra uma porção de dificuldades, nós sabemos a história. Como é o livro do Deuteronômio, não vamos nos prender muito no Êxodo, só para que nós nos situemos. Então Moisés sai com este povo, o imperador Faraó nega, não deixa, Moisés luta, Moisés a princípio resistiu, disse que era gado, e aí lá se vai, depois de aceitar esta missão, ele vem andando, ele não podia fazer este caminho, olha onde está Canaã, não podia fazer este caminho embora mais perto, porque aqui é tudo deserto, deserto de Sul, deserto de Canaã, deserto de Edom, deserto de... então, ó de Sinai, então muito deserto. O que é que eles fizeram? Eles desceram. Ao chegar aqui, o Faraó mandou que o seu exército fosse atrás do povo. Ele tinha até arrependido. E estamos aqui diante do Mar Vermelho. E Moisés roga aos céus e Deus ama ao povo de tal maneira que abre o Mar Vermelho e o povo atravessa. E agora não pode, é deserto, então vamos caminhando, rodeando pelo deserto, rodeando o Mar Vermelho. E ele vai caminhando, eles vão caminhando até chegar aqui em Mara, que o povo tem sede e todo mundo fica blasfemando. Moisés toca na pedra e sai água da pedra, e depois o povo reclama de fome, e Moisés roga aos céus e Deus manda um maná, e o povo nada satisfeito vai caminhando até chegar ao Monte Sinai, onde Moisés vai ao monte e passa muito tempo em oração. E o povo cá embaixo fica revoltado, e por causa dessa revolta trai o Senhor, faz um bezerro de ouro para adorar este bezerro. Pois bem, então vai esse povo caminhando, quando chega a este destino para tomar este rumo, olha, encontra uma guerra. Então esse povo sobe e vai, olha onde está Cádiz. É bom lembrar este nome, e daqui a pouco nós vamos falar de Cádiz Barnea, e segue. Aí eles sobem, encontram empecilhos, lutas, guerras, e eles retornam. E ao retornar, eles agora seguem por este outro lado, até chegar à terra de Canaã. Observem que aqui tem uma bolinha vermelha, bem grande. Aqui é Moabe. É aqui neste lugar, avistando a terra prometida, que Moisés para fazer as suas recomendações, para dar as suas leis, para fazer os seus discursos, porque Moisés saiu com um povo, 40 anos no deserto. Este povo havia morrido em sua maioria. Ele vai chegando à terra prometida com os descendentes, com os filhos daquele povo, com uma nova geração. E é preciso então explicar direitinho as normas para que eles possam viver nesta terra de Canaã que lhe é dada. Ao chegar na terra de Canaã, este povo é dividido em pedaços. A terra é dividida em pedaços. Como no Brasil houve capitanias hereditárias,
lá. Portanto, em 12 pedaços, 12 pessoas que já tinham sido escolhidas desde antes, no início da caminhada, já tinham sido escolhidas essas pessoas, e então eram ajudantes na caminhada, foram os ajudantes que vinham colaborando com Moisés ao longo da caminhada. Pois bem, então lá foram divididos. Simeão ficou com uma tribo, Judá ficou com outra, Benjamim com outra, Dan com outra, Efraim, Rúben, Gade, Manassés, Issacar, Zebulon, Naftali e Asser. 12 tribos, cada uma com uma pessoa tomando conta para poder fazer como se fosse um governo, para poder ir orientando para que o povo não perdesse a espiritualidade. Esse povo, mesmo assim, brigou tanto, que foi agora o próprio povo que pediu a Deus que queria um rei, mas essas 12 tribos não entraram em concordância, daí terem sido formados 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel ficou com 10 tribos, tinha como capital a Samaria e não perdurou por muito tempo, caiu logo, porque o imperador conquistou, o imperador da Síria conquistou, que nós falamos nesse instante. O reino de Israel, 10 tribos. O reino de Judá, no sul, 2 tribos. A capital era Jerusalém e também caiu este governo em 605 e o imperador da Babilônia quem tomou. Então, aqui a Babilônia tomou, teve como primeiro imperador, depois da separação, Roboão. Mais tarde tomou. Então, 2 reinos de 12 tribos foram organizadas 2 reinos. O reino de Israel com 10 das tribos e as outras 2 com o reino de Judá. Então, vejamos bem, para que nós possamos entender isto que eu acabei de mostrar no mapa. Os estudiosos veem a afinidade do livro do Reino do Norte com o livro com o Reino do Norte, chamado de Israel. O Reino do Norte é chamado de Israel. Com a queda do Reino do Norte, no ano 722 a.C., os levitas eram da tribo de Levi, teriam fugido para o Reino do Sul, ou seja, para o Reino de Judá, levando consigo suas tradições. No reinado de Ezequias, que combatia a idolatria e observava os mandamentos, foi feita a primeira reforma da coletânea de leis. Trabalho não concluído, pois teve que se submeter à Síria. Isto que está aí é o que nós falamos aqui. 1230 a.C. começa, quando o reino do norte cai, o povo, Ezequias não pôde fazer a coletânea inteira, a Síria invade, e então o povo do reino do norte fugiu para o reino do sul, onde o imperador foi Josias, que conseguiu fazer algum trabalho em relação às leis, e depois o povo ainda é exilado, porque também o reino do sul caiu, né? O reino do sul também foi invadido. A conclusão do livro se dá durante o Império Persa, quando o povo teve a liberdade de voltar do exílio da Babilônia para reconstruir Jerusalém e o seu templo. Com a queda da Samaria, que era a capital do Reino do Norte, as tradições
fazer a primeira coletânea, né? A primeira coletânea, que não conseguiu fazer, conforme eu disse, por causa da invasão da Síria. Só no reinado de Josias, olha aquele quadro, houve a reforma dos escritos. Outra etapa da composição do livro se deu no exílio da Babilônia e a queda do reino do sul. A última etapa se deu, portanto, lá na reforma, em meio à reforma de Esdras e Neemias, quando se fala a respeito dos levitas, ensinando a lei ao povo. Tempos depois, durante a reconstrução, aqui é a reconstrução do templo de Jerusalém, já no reinado de Josias, é encontrado o livro da lei. Onde é que estava? Estava lá. O livro da lei é encontrado na reconstrução. E aí que ele recebe o nome de Deuteronômio. Onde nós vamos achar esse fato? Está narrado em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. A cidade da Babilônia, situada hoje no atual Iraque era a cidade da Babilônia, tornou-se um poderoso império na região do Oriente Médio. E quem era o seu rei? Nabucodonosor. Aqui está uma visão das construções, dos imperadores, dos servos de Nabucodonosor, o império babilônico da Babilônia, que hoje é atual Iraque. Assim os hebreus sofreram uma deportação de sua própria terra para o domínio da cidade da Babilônia, e lá ficaram escravos. O povo do reino do norte, que o reino do norte se desfaz, cai, acaba e vai para o reino do sul. O reino do sul também acaba. E aí o povo é deportado para a Babilônia. Eu quero novamente, fico muito preocupado em que nós entendamos isto aqui. Vou voltar para nós entendermos aqui neste mapa. Vejamos bem. O reino do norte é conquistado pela Assíria. O reino do sul é conquistado pelo Império Babilônico. Aqui cai e o povo foge para o reino do sul. Quando o reino do sul estão todos aqui, olha, os de lá e os que fugiram do reino do norte, a Babilônia, que era uma cidade, se torna império. E aí ele pega este povo e deporta de sua própria terra para lá. Então o povo voltou a ser escravo. Foi escravo no Egito e agora libertado, ganhou Canaã como terra prometida e agora é deportado para o Império Babilônico. Até Daniel, que foi um grande profeta, né? Nós conhecemos a história de Daniel, o livro de Daniel, também foi deportado e ficou escravo por muito tempo. A ponto de, por se negar a adorar o Deus pagão daquele império, foi preso e colocado na cova dos leões. E é salvo. Lá foi jogado para que os leões o comessem vivo. E Deus providencia. Deus é com Daniel de tal maneira que os leões ficaram na maior calma. Conviveram aqueles minutos, aquelas horas com Daniel como se não tivesse ninguém ali. E Daniel é salvo da boca dos leões. O povo de Israel, portanto, se torna escravo na Babilônia. Olha bem, aqui está o povo do império. Olha o povo hebreu, a que ponto fica? Como escravo na Babilônia. Os hebreus permaneceram lá
no cativeiro até o ano 538 a.C., quando sobe ao trono Ciro. E este rei, este imperador persa, conseguiu controlar toda aquela região, fez uma política voltada para o respeito, para a cultura, e aí permitiu que os hebreus retornassem à sua terra de origem com seus costumes religiosos. Na realidade, o povo hebreu sofreu duas deportações. A primeira no ano 598 a.C., quando houve um saque ao templo de Jerusalém. A segunda no ano 587, lembrando que é porque é contagem decrescente antes de Cristo. O templo de Jerusalém chegou a ser destruído. E Ciro agora manda este povo de volta para sua terra para reconstruir o templo de Jerusalém. Amados irmãos, Deuteronômio, na realidade, é o livro do Antigo Testamento mais citado. Só no Velho Testamento ele é citado 356 vezes. E no Novo Testamento é citado 190 vezes. Então, é um livro que é básico, vamos dizer assim, porque o Novo Testamento, tanto quanto os outros do Velho Testamento, se voltam sempre, citam sempre passagens do Deuteronômio. É também um livro muito citado por Jesus, mais do que qualquer outro livro qualquer. Por exemplo, nas tentações que Jesus sofreu, venceu cada desafio, cada tentação, com uma citação do Deuteronômio. Lembramos dessas tentações? Vamos relembrar aqui. Vou pedir a Rosilva para se levantar e ler Mateus 4. Versículo 6. Vou começar do 5, tá? O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Em Deuteronômio 6,16. Pois é. Então, assim nós estamos vendo que Jesus cita, não é, versículos do livro do Deuteronômio. Durante todo esse tempo em que o livro ficou sendo escrito, em exílio, em período de monarquia, foram feitos alguns acréscimos à nova redação, após a dominação e exílio babilônico. Por exemplo, foram acrescentadas as narrativas da posse da terra, que está em Deuteronômio 2:26 a 3, versículo 16. Foi acrescentada a introdução de Josué como sucessor de Moisés, no capítulo 3, versículos 21 a 28. Os capítulos 4 e 5 inteiros foram acrescentados. Os motivos da separação dos povos estrangeiros, no capítulo 7. A chegada ao Monte Sinai, nos capítulos 9 e 10. As leis sobre as guerras, no capítulo 20. Foi acrescentada também a fórmula e descrição da santidade do povo da terra, no capítulo 7, verso 6, e no capítulo 14, 2 e 21. Várias leis referentes às instituições e questões jurídicas foram acrescentadas, capítulos 16 a 25. E a morte de Moisés, no capítulo 34. Então, existiram, para a conclusão do livro,
os acréscimos que nós acabamos de citar, não é? Por quê? Porque o livro foi escrito em crise política, crise econômica, crise social e, sobretudo, crise religiosa por causa do período pós-exílio. Fica clara, então, a necessidade, quando Ciro manda retornar para reconstruir o Templo de Jerusalém, fica claro de que há necessidade de centralizar o culto no Templo de Jerusalém. Não por causa dos pagãos em si, mas porque em cada lugarzinho existia um templozinho, reuniões em nome de Deus, Então, pegou-se e centralizou no Templo de Jerusalém, até haver um equilíbrio de culto. Outra característica do livro do Deuteronômio são os mandamentos, os preceitos que vão dar ênfase. Mandamentos que estão aqui, dados por Deus a Moisés, no Monte Sinai, e os preceitos feitos depois, que nós vamos estudar nos discursos de Moisés, que dão ênfase à organização de uma vida em comunidade, de uma vida em sociedade, na tentativa de se construir uma sociedade mais justa, que é o conteúdo dos discursos de Moisés. O livro do Deuteronômio também refere-se à relação de igualdade entre homens e mulheres nas leis que falam de adultério, do divórcio e do levirato. Que é levirato? É a lei que obrigava o homem a casar-se com a viúva de seu irmão, se não tivesse descendente. Se não tivesse descendente, o irmão tinha que casar com a cunhada para que pudesse deixar descendente. Nós temos isto em Deuteronômio 25, capítulo 25, versículo 5. Mas no Novo Testamento, nós lembramos da passagem de Mateus 22, versículos de 33 a 30, quando é perguntado a Jesus: Mestre, dize-nos aí, se uma mulher casa e o marido morre e não deixa descendentes, ela casa com o cunhado, né? E aí não deixa descendente, e casa com o outro irmão, não deixa descendente, e casa com outro irmão, não deixa descendente. Aí é perguntado, lá, quando ela morrer, ela vai ser esposa de quem? De quem? Dos 7. E aí Deus diz: como vocês são lentos de compreensão, porque lá na glória eterna, lá em outra dimensão, nós seremos como anjos, não precisaremos de esposo, de esposa. Mas por que eu estou citando esta passagem? Para a gente ver como era obrigada, a viúva era obrigada a casar com o cunhado era obrigado a casar com a viúva de seu irmão. E Jesus cita, né? Pelo menos o Evangelho cita alguém interrogando Jesus. Observação: a centralidade da lei surge após a queda das grandes instituições, quer o templo, quer a monarquia, no período pós-exílio. Quando eles voltam do exílio, eles não têm mais rei, e o templo está destruído. A consciência também se surge depois da consciência de que o exílio se deu pela infidelidade do povo. A infidelidade é que a aliança que tinha sido estabelecida com Deus. Imaginemos que Deus faz uma aliança com aquele povo que vai dar uma terra, a terra onde vai ter água à vontade, onde uma terra produtiva, uma terra onde tem rio, onde vai haver leite e mel à vontade. Este povo caminha há 40 anos. Só que 40 anos, meus irmãos, quem chegou lá? Os descendentes do povo. Não foi mais aquele povo que saiu do Egito. Né? Então, por isso, esse povo que não conheceu a caminhada, que não conheceu a escravidão no Egito, essa geração nova que não conheceu os benefícios
ingrato. O livro, teologicamente, olhando pelo lado teológico do Velho Testamento, é o principal. A teologia é o principal. Contém 259 referências aos 4 primeiros livros. Ou seja, no Deuteronômio se cita 259 vezes Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Apresenta uma linda combinação entre o amor, a santidade e a justiça de Deus. Adverte Israel quanto ao passado, ao presente, que é agora a entrada na Terra Prometida, e o futuro, como será? Trata de um maior número de questões de relacionamento do que qualquer outro livro. A convivência fala sobre isso do que qualquer outro livro. O cenário religioso em que o livro está contido é este que eu já falei para vocês. Vejamos bem. O livro aborda 2 gerações. A primeira geração é a que saiu do Egito, que viu os muitos milagres que Deus fez, executados através de Moisés, que recebeu a tábua da lei de maneira miraculosa. O Deus fundiu na pedra, e é o mesmo povo, a primeira geração que ao sair do Sinai começou a murmurar. É a mesma geração que fez queixas depois que recebeu o maná, ficou com a falta de gratidão enorme, que reclamava, que murmurava. É o povo, a primeira geração é o povo que causou ciúme até dentro da própria família de Moisés. A primeira geração é o povo que provocou rebelião entre os líderes. Esta é a primeira geração, que tem 2 pecados sérios: a idolatria e a rebelião. Mas não é este povo que chega à Terra Prometida. Quem chega à Terra Prometida é a segunda geração. Os filhos. E essa segunda geração não viveu e não experimentou, não teve a mesma experiência dos seus antepassados. Nada sabia do Egito, da escravidão, nada sabia do que se passou no deserto, pouca noção, porque quem já tinha nascido era muito criança. Então, é este povo que não tem experiência nenhuma que chega à Terra Prometida. Daí surge a necessidade de Moisés orientar o povo, porque quem está chegando à Terra Prometida é uma geração nova, 40 anos. E a gente quer que as coisas aconteçam apenas com uma oraçãozinha rápida e já quer que as coisas aconteçam. E, amados irmãos, quantas coisas devem ter acontecido ao longo desses 40 anos. Vamos ver como é que está organizado o livro. Alguns estudiosos dizem que o livro é dividido, arrumado, agrupado, os seus capítulos, em 4 partes. Cada parte dessa é introduzida com essas expressões. Essas são ou essa é. Então, cada parte é organizada assim. Vamos ver. Primeira coluna são os textos. Na segunda coluna, os discursos. Na terceira coluna, o início. Então, vamos ver. Textos. O primeiro discurso de Moisés vai do texto capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 43, e se inicia com: estas são as palavras que o Senhor manda, que Moisés fala. O segundo discurso de Moisés e a aliança do Monte Horebe vai do capítulo 4, versículo 44, ao capítulo 28, versículo 68, e começa com essa expressão: essa é a Torá, ou seja, a lei. O terceiro discurso de Moisés e a aliança em Moabe vai do capítulo 28, versículo 68, ao capítulo 30, versículo 20, e começa com: essas são as palavras da
Moisés, que são as últimas, o quarto discurso de Moisés. O terceiro discurso de Moisés e a aliança de Moabe vai do capítulo 28, versículo 68, ao capítulo 30, versículo 20, e se inicia assim. Essas são as palavras da aliança. O último discurso, considerado como últimas disposições e morte de Moisés, o quarto discurso, vai do capítulo 33, versículo 1, ao capítulo 34, versículo 12, e começa com essa palavra: esta é a bênção. Esta é a bênção. Então está aí a organização do livro do Deuteronômio. Nós vamos ficar aqui para na próxima aula começarmos a estudar os discursos de Moisés. Querendo só dizer a vocês que os discursos de Moisés estão no livro do Deuteronômio e ocorreram na planície de Moabe. Lembram do mapa que eu disse para vocês que precisávamos gravar? Lembram desse mapa que precisava gravar? Aqui é um povo que caminha pelo deserto. Moisés à frente, levando o povo todo e os israelitas que tinham saído de lá do Egito, que era escravo do Egito. Ele vem caminhando com este povo e faz todo este percurso. E quando ele chega aqui, ele avista Canaã. É aqui, nesta região, é aqui que é Moabe, que ele faz os discursos. Ou seja, ele dá os preceitos, as orientações para esse povo viver em Canaã. Amém, irmãos? Espero em Deus que tenha ficado compreendido como é novo o livro para nós, a leitura detalhada. Eu gostaria de solicitar a vocês que vocês tenham uma semana inteira para receber um outro vídeo de estudo do Deuteronômio. Portanto, para nós entendermos os discursos que vão ser estudados agora, é necessário que nós assistamos mais de uma vez a esta aula, para compreendermos a chegada deste povo com Moisés a Moabe e a razão por que Moisés fala para este povo as orientações que serão dadas em cada discurso para este povo entrar na terra prometida em Canaã e viver ali conforme a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero pedir a Nossa Senhora que interceda por nós neste estudo desse mês de setembro, para que a palavra de Deus entre no nosso coração, esta palavra realize em nós uma obra nova, esta palavra traga para nós um novo olhar, não só para o livro do Deuteronômio, mas para a história do povo de Deus que hoje somos nós. Pedi a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós, para que o seu Filho e o seu Pai envie para nós o Espírito Santo de entendimento, o Espírito de discernimento, zelo e gosto por essa palavra, que nós não nos assustemos com as leis, mas que nós aprendamos com as leis e com a história do povo de Deus a obedecer aos desígnios e ao plano de Deus para a nossa vida. Que assim seja. Amém. Tu
Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, sob a intercessão da Virgem Maria, Auxiliadora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, porque Deus está conosco. Amém. Glória